Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. A gente vai dar continuidade nesse vídeo aos outros vídeos que a gente fez, estão no canal, né? Sobre o dia do Senhor. Hoje a gente vai dar uma procurada nesse termo e em que contexto ele aparece em outra parte da Bíblia. Uma coisa importante a gente lembrar, né? Esse termo, a gente no primeiro vídeo a gente falou, né? Ele aparece em Apocalipse capítulo 1. E o dia do Senhor estava relacionado com o contexto da volta de Yeshua, com o contexto de retorno de Cristo para a Terra. Uma coisa importante, eu esqueci de falar no primeiro vídeo, então a gente vai falar isso agora. O termo o dia do Senhor não é só para a volta de Cristo, tudo bem? Por exemplo, o Shabat, o sábado, é também tratado como o dia do Senhor. Por isso que tem alguns textos que estão falando do sábado que a gente não vai tratar aqui, porque a gente quer tratar aqui nessa série de vídeos, né, sobre especificamente o dia do Senhor que tem relacionamento com o dia do Senhor apresentado lá em Apocalipse capítulo 1. Embora uma coisa importante da gente lembrar também, para ser contextualizar, né? A expressão o dia do Senhor, embora a gente saiba que o dia do Senhor que João viu em Apocalipse é o retorno de Cristo, porque todo o contexto do livro inteiro é sobre isso, né? É uma expressão ambígua, porque ele também pode ter tido a visão no sábado, por exemplo. Então, essa expressão é um pouco ambígua ali, embora a gente saiba que o dia do Senhor está relacionado com a volta de Cristo em Apocalipse, tudo bem? Bom, em qual lugar que a gente vai dar uma vasculhada hoje? Hoje nós vamos dar uma vasculhada em Ezequiel, capítulo 13. Como a gente fez em outros vídeos, vamos entender a perícope. Bom, o capítulo inteiro está falando do mesmo assunto, tudo bem? Então, ele está dentro da mesma perícope. Na verdade, um pedaço dessa perícope, onde o capítulo 13 está inserido, tem lá no capítulo 12, né? Tem algumas Bíblias que usam subtítulos, eles até separam dessa forma, desse contexto do subtítulo. Mas é importante que a gente entenda que o capítulo 13 inteiro está dentro é uma perícope só, né? Está dentro do mesmo assunto, tudo bem? Bom, em Mateus 24, Jesus fala que no período da grande tribulação haveriam falsos profetas. Então se faz necessário que a gente, quanto crente, né, entenda melhor como isso funciona, o que a Bíblia fala sobre isso, porque esse assunto vai ser tratado em Ezequiel capítulo 13, né? Porque a gente precisa se preparar, a gente precisa orar e buscar biblicamente direção do Espírito Santo para que a gente consiga se preparar para esse período onde terão tantos vários profetas. Se hoje já tem, você imagina nesse período de, de, de tribulação, de coisas intensas acontecendo, né? Bom, vamos lá. Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dizem aos que só profetizam de seu coração: Ouve a palavra do Senhor. Aqui todo o contexto ele vai tratar para dentro. A gente viu, por exemplo, em Isaías, né, que tem a profecia contra a Babilônia, e tudo, mas aqui Deus vai falar especificamente para dentro do seu povo. Mas é só com Israel, né? Não é bem assim que funciona. Embora aqui esteja tratando especificamente Israel, é importante que a gente entenda que o dom de profecia e o dom profeta, né? Ele não está só dentro do contexto de Israel. Ele está dentro do contexto de todo aquele que crê em Cristo e foi enxertado na oliveira, como diz Romanos 11. Então é importante que a gente entenda que, embora o texto fale sobre Israel, ele pode ser aplicado também para toda a igreja que está fora desse contexto de Israel. Não é uma igreja de judeus, por exemplo. Então, a conversa aqui é voltada para dentro do povo, é voltada para dentro do povo de Deus. Ele está falando especificamente de profetas que profetizam segundo seu coração.
É importante que a gente entenda isso, tá? Isso vai fazer diferença no que a gente vai tratar aqui. Por quê? Porque falsa profecia, dentro desse contexto, não é uma profecia errada, né? Alguém profetizou algo que não se cumpriu. Não é isso que está tratando aqui. Isso vai aparecer também em outros lugares da Bíblia. Ezequiel 13, Deus está falando que ah, o profeta falso é aquele que profetiza segundo seu próprio coração, ou seja, ele gera a profecia em si mesmo. Ele é a fonte geradora da própria profecia e não vem algo de Deus, não é algo que foi gerado na mente e no coração de Deus e foi liberado pelo Espírito Santo para que ele comunicasse com linguagem humana. Não é isso que está acontecendo. Em Ezequiel 13, Deus está falando para profetas que são falsos profetas, que estão profetizando a partir de si mesmo. Então, eles são a fonte da própria profecia. Vamos ler o versículo 5 e também vamos ler o versículo 10 e 11, que diz assim: Não subistes as brechas, nem reparastes o muro, para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Versículo 10. Portanto, assim, porquanto andam enganando meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva. E vós, ó pedras de grande saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Qual é a conversa aqui? Deus está falando, já eles profetizam no seu próprio coração. Mas essa profecia do próprio coração está deixando o povo vulnerável. Aqui está falando especificamente dizendo que haveria tempo de paz, os profetas estavam dizendo que haveria um tempo de paz quando não haveria. E vai acontecer algo parecido também é, ali no período do fim, né? Dentro do contexto que ele está falando da grande tribulação. Então é importante que a gente entenda, a falsa profecia, ela coloca o povo de Deus em vulnerabilidade. Ele fala até do contexto de construção, construir o muro e tudo. Vai vir algo intenso que aquela construção não suporta. Mas a profecia coerente poderia avisar ao povo. E aí, a pessoa que fosse construir, e aí construção fala muito contexto de fé na Bíblia, né? Ela poderia construir algo mais firme, algo que suportasse algo mais intenso. Fala de chuva, por exemplo. Poderia suportar uma chuva mais intensa. Mas com a profecia falar que haveria paz, bom, então não preciso me preocupar tanto com isso. Pois é, mas virão elementos, virão situações que o próprio Deus vai proporcionar e aquilo vai cair. E o que gerou essa vulnerabilidade? A falsa profecia. Vamos ler também o versículo 8. Diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Uma coisa, irmãos, é a gente, quanto crente, e aqui é profecia, voltando ao que a gente falou no início, é para dentro do povo de Deus. Uma coisa a gente, quanto crente, é guerrear contra as hostes malignas, guerrear contra espíritos malignos, guerrear contra algo satânico, algo que vem do reino das trevas, né? Uma coisa é isso. Agora, outra coisa é o próprio Deus, que a gente diz servir, se tornar o nosso opositor. Não há possibilidade da gente ganhar essa batalha. A vitória de Deus é certa. E se ele se tornou opositor de quem diz ser povo dele, esse cara vai sair derrotado. Pensa na seriedade que é Deus falar: eu sou contra vocês, agora eu vou me tornar opositor de vocês. Isso falando especificamente do falso profeta.
Imagine, irmãos, a seriedade que é Deus, o Todo-Poderoso, que alguém diz que serve, mas está profetizando na sua própria vaidade e vendo mentiras, ouvir que agora Deus é seu opositor. É muito sério, né? Versículo 19 diz assim: E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haveriam de morrer, e guardardes em vida as almas que não haviam de viver. Mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira, além desse contexto de profetas que profetizam vaidade, né? Algo gerado em si mesmos, e veem mentiras, dizem que vê o que Deus não mostrou, ele está falando de profetas que profanaram o nome dele dentro do povo, né? Pessoas que, por conta de falar que profetizam em nome de Deus, acabam colocando o nome de Deus em situações de vergonha desse jeito, mas ele fala que tem envolvimento de paga. Além de profetizarem vaidade, profetizam uma relação de troca. É uma relação comercial também envolvendo a falsa profecia. Versículo 23 diz assim: Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Uma coisa é, Deus não vai deixar isso impune e Deus não vai deixar isso acontecer à torta e à direita sem que ele tome providências. Muito pelo contrário, ele fala do meu povo. Deus tem zelo com o seu povo. Deus tem zelo com aquele que está com ele dentro da aliança em Cristo. É, Deus tem zelo com aqueles que assumem compromisso com a aliança em Cristo. Isso é importante que a gente entenda. E ele vai intervir justamente porque ele é zeloso com os crentes em Cristo. Ele vai levar os crentes sinceros, aquele que realmente leva a sério a aliança em Cristo, ele vai livrar desses falsos profetas. Vai chegar um momento que eles não vão ver mais vaidade. Quem lê, entenda. Né? O fato é, Deus vai intervir em livrar o povo dos falsos profetas e da falsa profecia. E aí convido você a orar junto comigo, porque a gente precisa ser atento. A gente precisa que o Espírito Santo nos ilumine para perceber se há falsa profecia, se nós estamos ouvindo um falso profeta. E a gente também precisa orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente não caia na vaidade dos falsos profetas. Porque a gente precisa perceber, irmãos, a gente precisa estar atento a isso, que qualquer um pode cair. Ninguém é super crente, ninguém é um semideus, ninguém tem superpoderes sobrenaturais de Deus ao ponto de se tornar infalível. Irmãos, a gente tem que orar para não ser vítima de falso profeta, mas a gente também tem que orar para não cair na vaidade e virar um. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós suplicamos. Ajuda-nos. Nós não queremos ficar vulneráveis por conta da falsa profecia. Nós não queremos acreditar em algo que não foi o Senhor que estabeleceu. Nós não queremos entrar numa situação em que não deveríamos entrar por não conseguir perceber a falsa profecia. Nós não queremos também ser financiadores da falsa profecia. Senhor, nos dá temor na tua presença.
Nos dá temor da tua presença, para não tratar os dons, para não tratar aquilo que o Senhor deposita dentro da igreja, para ser bênção, como se fosse algo comercial. O Senhor nos ajuda, para que a gente não venha se desviar dessa forma. E também nos ajude, Senhor. Nós pedimos iluminação e direção do Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Yeshua, para não cairmos na vaidade e começarmos a liberar sentenças e palavras, dizendo que foi o Senhor que disse, falando como se fosse o Senhor que dissesse. E na verdade foi gerado na nossa vaidade, no nosso próprio coração, no nosso próprio engodo, na nossa própria carne. O Senhor nos ajuda. Nós não queremos cair na falsa profecia. E nós não queremos também ser porta-voz, ser boca de uma falsa profecia. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.